Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre as classificações das más oclusões seguindo a classificação de Engel. Isso vai te ajudar bastante a ter um entendimento quando a oclusão está normal, quando a oclusão está alterada e os padrões de más oclusões mais comuns que aparecem no dia a dia do consultório. Então vamos iniciar aqui esse vídeo, lembrando que para uma explicação mais detalhada e sobre o tratamento das más oclusões, eu tenho minha aula online, minha aula de maloclusão, os links estão na descrição no comentário. Mas sem mais delongas, vamos aqui às classificações das más oclusões. Eu vou me prender mais às classificações antero-posteriores, para ficar um vídeo mais objetivo e mais direto ao ponto. Então nós temos, segundo Engel, há 3 tipos de más oclusões quando nós falamos das relações antero-posteriores. Nós temos a classe 1, a classe 2 e a classe 3. Vamos falar sobre as subdivisões e o que é cada uma. Primeiro, a classe 1 é quando nós temos uma oclusão que deveria ser a oclusão ideal. Como você pode ver na imagem, esta é uma oclusão segundo o Engel de classe 1, onde nós temos todos os dentes encaixados e o molar, você pode ver que a cúspide mesiovestibular está descansando entre a fossa mesiovestibular do molar inferior. Essa seria a relação de classe 1, mas é importante lembrar que não obrigatoriamente o tratamento precisa terminar com os molares em classe 1. Em alguns casos, esse molar pode sim, sem problema algum, terminar em classe 2, ok? E ainda na classe 1 nós podemos observar o canino superior descansando entre a fossa formada entre o canino inferior e o primeiro pré-molar inferior. Essa relação de canino já tem uma importância bem maior, porque quando nós temos o canino posicionado desta forma, nós temos um perfeito contato entre o canino superior e inferior, dando um equilíbrio lateral à mastigação. Então, nós devemos buscar a relação de canino, em primeiro lugar, de classe 1. A relação de molar não necessariamente precisa ser uma relação de classe 1. Agora vamos à classe 2. A classe 2, como você pode ver na imagem, é quando o canino e os molares estão à frente, os caninos e molares superiores estão à frente dos caninos e molares inferiores. Então, no caso, o canino, ao invés de estar repousando na fossa entre o canino inferior e o premolar, esse canino está mais à frente, ficando ou de topo a topo, com o canino inferior, o que não é o ideal, ou completamente à frente do canino inferior. Lembrando que quando nós temos o canino levemente de topo a topo, eles ainda entram em contato durante o processo lateral de mastigação. Agora, com o canino totalmente à frente do canino inferior, aí realmente os caninos não se contactam no processo da mastigação e realmente isso não é o ideal. Dentro da classe 2, nós temos 2 subdivisões, a divisão primeira e a divisão segunda. Divisão primeira é quando os dentes superiores estão totalmente à frente dos inferiores, fazendo o que nós chamamos de um overjet acentuado, que é a diferença entre o arco superior e o inferior, que deveriam estar se tocando, mas o superior está bem à frente do inferior. Lembrando que é preciso diagnosticar se o problema está no arco inferior ou no arco superior. Tudo isso eu explico em detalhes na aula de maloclusão, ensinando em que pontos da documentação ortodôntica você deve se atentar para descobrir onde está o problema. Porque descobrindo onde está o problema, a solução vai ser diferente. No caso da subdivisão 2, nós não temos esse overjet. Nós temos os dentes superiores à frente, mas inclinados para a lingual. Então existe o overjet, mas ele não está ali visível, porque os dentes superiores estão inclinados para a lingual, fazendo esse padrão de dentes superiores para trás, mascarando esse overjet. Agora vamos à classificação de Engel para a classe 3. Classe 3 é quando nós temos a situação inversa, os dentes inferiores à frente dos dentes superiores, com o canino inferior à frente do canino superior e o molar inferior, como aparece na imagem, à frente do ponto em que nós mostramos que seria o ideal para os molares se contactarem, como aparece na imagem. Se você tem curiosidade em saber mais sobre o tratamento da classe 2, eu vou deixar o relato de um caso clínico, um caso que nós tratamos aqui no consultório de classe 2, onde eu explico do começo ao fim. Clica nesse vídeo que está bem interessante. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.